em nome de Jesus. Hoje, nesse propósito que nós estamos, hoje estamos em quantas campanhas? Quem sabe? Teve a branca, a verde, a azul, agora a branca de novo. Hoje é a quarta, né? Quarta campanha pela família. Eu já estou vendo a mão de Deus. Depois, no final, eu vou contar para quem eu estava fazendo o propósito. Amém, pessoal? Amém. Deus é fiel. Hoje o nosso tema é o poço na família. Eu gostaria que já você abrisse a sua Bíblia. Quem não trouxe, esqueceu. Abre por gentileza a sua Bíblia em Gênesis 21. Quem não achar, pede ajuda do Gael, que ele ajuda. Né, Gael? Gael acertou aí as perguntas e respostas aí, terça-feira estava afiadinho. Né, Gael? Foi bom, Gael? Capítulo 21, versículo 17. O versículo 17 diz assim. Vamos ler o 16? E foi sentar-se sozinha. É isso mesmo? Uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Isso aqui é um choro de uma mãe e do menino, amém? Amém. Filho de Abraão. Para quem não sabe de quem eu estou falando do Ismael. Amém? Amém. Meu Deus. Aí diz assim, no 17, mas Deus ouviu o choro de quem? O choro do menino. Do céu, o anjo de Deus chamou Agar. E foi Agar, não tenha medo, ele falou para ela. Ele disse quem? Como é que ele disse para ela? Não tenha medo. Será que você nessa noite tem tido medo de alguma coisa? Mas talvez umas estão. Ou outras que estão me assistindo estão com medo às vezes de perder um trabalho, de perder uma oportunidade, de perder cargo. Quantas pessoas têm vivido com medo, é verdade ou não é? Quantas mães perderam os filhos para as drogas? Quantas mães perderam os filhos que hoje se encontram presos? Hoje vocês vão entender profundamente, dentro da palavra, o poço na família. Tem pessoas que ela tem casa, mas ela não tem lar. Tem pessoas que falam que está casada, mas não vive um cônjuge, não vive em família. Ela só tem nome de casada, mas não há respeito. Homem não é amada. Quem está entendendo? E nisso se torna um poço vazio. Um poço de problemas. Quantas vezes talvez você já ouviu ou já até falou? Eu estou por aqui. Estou com um poço de problemas. É problemas em casa, é problemas no trabalho, na vida sentimental, é com o filho, é com o esposo, é com mãe, é com o pai. Hoje vocês vão entender sobre isso aqui. Aí diz assim, muitas famílias estão vivendo dias difíceis. Pessoas que olham para a sua casa e pensam que tudo acabou.
Vem um problema financeiro, vem um problema às vezes de enfermidade, vem um problema de uma perda que alguém faleceu. Você nunca vai saber o que está para chegar. Quem está entendendo? Mas você tem que estar pautado na palavra, buscando para você o quê? Aguentar, ter suporte. Se o seu poço estiver vazio, é porque ele está sem água. E ele está sem água por quê? Ele está sem a palavra que é a vida. Quem está entendendo? Muitas pessoas, ela reclama dos problemas, ela reclama das situações, ela fala para fala nas redes sociais, fala no status, mas ela não faz nada para poder o quê? Mudar. E a mudança começa, posso falar, gente? É através do que você já tem. O pior é que todos têm, mas poucos usam. Poucos estão usando porque a ferramenta mais poderosa que tem no mundo de um cristão é a sua fé. Ela fica ali alicerçada, olhando as questões, as faturas, os dizeres de parentela, que falam mesmo. Quem tem, principalmente, grupo de família, grupo familiares, sabe que sempre alguém vai falar alguma coisa. Mas como está a tua fé para aguentar ouvir aquele áudio, aquela mensagem? Tem gente que se abate com qualquer notícia. Olha a fé desse menino. Vamos lá. Vamos ler. Paramos aonde? 17, lá no Não temas. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar ali, ele está. Levante, anima-se. Quer dizer, toda pessoa que está com um problema, seja deserto, seja qual for, e está vivenciando isso, ela normalmente fica prostrada. E aqui está dizendo, levanta, aqui, ó, presta atenção. Erga-te, se levante. Ele estava dizendo ali, a mãe e o menino. Aí diz assim, ó. Levante-se, anime-se, pois farei, pois descendente dele, uma grande nação. Até o dia de hoje você vê a nação de Ismael. Como é que está a tua nação? Nação, família. Como é que está a tua família? Como é que está? Cada tem uma nação. Heitor tem uma nação. Nasce tem uma nação. Tem uma Thaís. Está entendendo? O que você está fazendo da sua nação? Isso é muito sério. 19. Então Deus abriu os olhos de quem? De Agar, e ela viu um poço cheio de quê? De água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Preste atenção. Primeira coisa que Deus fez sobre essa mãe, que vai fazer na tua vida hoje, vai fazer vocês enxergar o sobrenatural e vai abrir os teus olhos. Porque o poço estava ali perto e ela está ali do lado e ela não estava enxergando. Por quê? Ela estava olhando a situação. Ela estava olhando o deserto. Você imagina o choro do Ismael, cara. Por isso que Deus deixou na palavra que o nome de Ismael é Deus ouve. O significado do nome de Ismael. Mas o choro, aquele choro de clamor, de verdade, que ele sabia quem a fé do pai dele, certamente. Porque normalmente está no DNA, quando o pai é da fé, a mãe está na fé, está no DNA espiritual, está no DNA do sangue. Quando, pô, tem um jeito do teu pai. Não é assim, gente? Meu pai. E Ismael ali, ele chorou. Eu acredito que foi um choro
de clamor, um choro da verdade. Que às vezes a pessoa fica chorando com os problemas, mas não é para resolver. Uma certa vez, eu estava nessa situação, o poço na família, o poço estava na família, o poço estava dentro de mim, o poço estava em todo lugar, ele estava sem água. Estava sem água, estava seco. Em qualquer lugar eu estava dando já um fora. Não estava com paciência de ouvir nada. Eu não queria tapinha nas costas, eu queria solução. Chegou certa vez na minha vida que eu falei assim, chega! A lágrima descendo, chega, Deus vai me honrar. Esse ano ainda eu caso. Eu conheci um homem de Deus. Esse ano não passa. Deus tem que me ver, não é possível. E já servindo ele. Ninguém entendeu nada, todo mundo saiu se espalhando. Uma pessoa quando está revoltada, quem vê sempre calminha, não queira ver a pastora revoltada, pessoal. Queira ver sempre a pastora assim. Amém? Revoltada dá ruim. Dá muito ruim. Deus sabe, Ele me conhece. Ninguém fica perto. Eu falei, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou dizendo aqui? Pontei o dedo para geral, que estava ali no meu quintal. E falei, Deus tem que me honrar. Do jeito que está, não vai ficar. Eu dei um quê? Um basta. Será que você tem essa coragem? Eu já tinha abrido mão de tudo, pessoal. Eu falei, vou ter que abrir mão de quê agora? Que a minha vida já não me pertence. Meu lar já não é mais meu. Minha vida não é minha. Tudo que eu tenho é do Senhor, é tudo emprestado. Chega de tanta vergonha na minha vida. Não queria só apenas casar. Eu queria ter felicidade, sem conhecer o que é felicidade. Quem está entendendo? E daquele dia para cá, assim como Deus ouviu o choro do menino, e ele passou a ouvir a água, eu passei a enxergar a água. Eu passei a enxergar o que eu não estava enxergando. Eu não estava enxergando. A primeira coisa que Deus fez foi enxergar o sobrenatural. Quem quer enxergar o sobrenatural aqui? Tem certeza? Olha que você está pedindo, hein? Tem certeza? Então vocês vão receber de Deus. Se assim Deus me deu, eu falo até assim, Deus, com equilíbrio, que eu suporte. Porque já pensou? Gente, a coisa é muito séria, muito espiritual. Aí, Deus começou a falar comigo aquele dia. A minha resposta começou igual começou aqui na história de Agar e do Ismael. No 20, Deus estava com o menino, enquanto ele estava o quê? Ele estava o quê? Ó, tem que haver, ó, acordo entre você e Deus. Se você andar com Deus, Ele vai andar contigo. Quem está entendendo? Se você quer mudança, você tem que buscar o quê? Ele, para Ele te dar. E você buscar também, fazendo por onde de mudança. Não basta só pedir uma oração, quero mudar, mas está fazendo o quê para mudar? A mudança começa onde? Nas suas atitudes. E aqui, ó, o menino começou o quê? A crescer. Mas será que ele cresceu, de repente, foi pelo tamanho que ele estava falando? Não, aqui, ó. Hoje vocês vão crescer aonde? Na mente. A mente ainda está o quê? Mal resolvida. Deus quer que você desenvolva a sua mente. Em nome de Jesus. Lá no 21. E se estabeleceu no deserto. Fez o quê? Quando há um estabelecimento. Pessoal, peraí, que é o que eu vou falar. Ó. Tem pessoa que ela tem família, mas ela não estabeleceu. Tem pessoas que ela casa, mas não estabeleceu. Tem pessoa que ela tem uma noiva. Está noiva, mas não está estabelecido o noivado dela. Aqui Deus deu uma estabilidade. Ele estabeleceu o deserto e a sua mãe conseguiu o quê?
Pará e ele uma esposa egípcia. O que quer dizer aqui? Você vai entender que Deus não abandonou ela. Deus não te abandonou. Pode falar. Deus não me abandonou. Fala com fé, pessoal. Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Deus não abandonou ela. Deus não abandonou o menino. E também não vai te abandonar. Amém? Amém. Para você entender aí, deixa marcado aí. Vai lá em Hebreus 13:5. Você vai entender o que eu estou falando. Hebreus 13, versículo 5. Quem já achou, diga amém. E quem não achou, misericórdia. Quem quer ajuda? Amém. Quer ajuda, João? Não quero. Abre Hebreus 13, 5. Achou? Achei. Leia. Sejam vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixeis, nem te desampareis. Quem disse isso? Deus. Ele está dizendo isso para cada um de nós hoje. Ele não te desamparou. Ele não te deixou. Ele nunca deixou de te responder. Só que às vezes que você não está conseguindo enxergar é porque você não deixou ele abrir os teus olhos espirituais. Estava agindo com coração. Deixa eu explicar essa passagem. Presta atenção aí. Marca aí e depois lê em casa. Eu falo para vocês lerem em casa, vocês lêem? Então tem que marcar para poder ler em casa. Não tem nem tempo, não estou tendo nem tempo. Agora ela vai falar isso, viu? Não, o João viu, eu fiz comida hoje, era 10 horas correndo. É trabalho. Correndo. É fácil? Meu Você imagina? É guerra. Mas eu vou colocar lá depois lá no grupo, porque quando a gente bota no privado escrito, vocês são curiosos sem ler. É mais fácil. O que a pessoa está querendo mandar aqui? Eu vou mandar lá para vocês. Então vocês vão ler mesmo sem querer, porque vocês são curiosos, já percebi. Eu vou mandar lá, tá? Para você também. Então manda um olho aí que eu vou saber qual é o teu contato agora. Manda essa passagem aqui. Aí diz assim, ó. Olha, o que quis dizer com isso? Agar também se sentia abandonada. Ela se sentia sem esperança. Durante as festas para celebrar, naquele tempo, na verdade, ela estava praticamente num desmaio na vida em um todo. O filho dela, Ismael, ele só apenas estava do lado da mãe. Mas às vezes nem ele entendia certas coisas, porque criança às vezes acha que tudo é fácil, né? Olha a geladeira, já sei que tem meu Danone. O armário tem que ter o meu biscoito. Só que quem sabe é o irresponsável da casa. Quem está entendendo? Aí diz assim: havia muitas pessoas naquele tempo que zombavam. Zombava dela, zombava de Ismael, porque ali tinha um contexto da história de Abraão e a história também de Sara, tinha a história de Isaac, e todo mundo sabia que ela era a serva de Sara. Quem sabia disso? Ela era serva de Sara. Então, a própria esposa de Abraão pediu para ele mandar ela embora junto com o menino. E sem sentimento.
alimento, tá? Um pedaço de pão e uma garrafinha d'água. E vai-te embora. E ele fez. Porque até então ela já não estava conseguindo ter mais respeito com Sara. Quando se acaba o respeito, fica até muito complicado, até uma amizade. Quem concorda? Tem que haver respeito. Antes ela chamava minha senhora, depois ela começou a destratar e falar de qualquer maneira. E nisso ela pagou um preço, porque ela não estava mais olhando a Sara com bons olhos. Ela já estava olhando de maneira diferenciada. Aí diz assim, ó. Ela exigiu a Sara que Abraão mandasse ela embora com o menino. Considerando e respeitando a esposa, ele apenas obedeceu à esposa. Por isso você que é casado, casada, tem que obedecer, porque lá na frente vai ter consequências se você não ouve. Obedece. Se eu não obedecer o pastor Ivanildo, já era. Já era. Nem a oração Deus ouve. Quem sabia disso? Se eu não obedecer, não respeitar, não fazer o que é para ser feito, aí eu vou ficar, poxa, Deus não está me ouvindo, não, porque eu não estou obedecendo ele. Eu estou respeitando liderança, eu estou vendo ele com temor, zelo. Não basta só amar, tem que haver respeito. Quem está entendendo? Mas está na Bíblia, tá? Se o casal não entrar em acordo, a oração não é o quê? Ouvida, não é atendida. Andará dois juntos? Se não tiver acordo? Tem como? Não tem. O cônjuge, o casal tem que estar o quê? Em concordância. Não adianta ele falar e você falar, reclamar. Não adianta você dar uma orientação para o esposo e o esposo também não querer dar ouvido. Aí vai ficar difícil. Vai ou não vai? Então tem pessoas que a família está um poço de problema, um poço de amargura, um poço de brigas, um poço de dívida, um poço de contenda, um poço de mágoa, um poço de depressão, um poço de angústia, um poço de que você possa imaginar. Quantas famílias assim? Eu não estou falando só a família brasileira não, tá, pessoal? Estou falando no todo. Porque não querem viver o propósito de Deus, a vida que Deus quer. Ele tem promessa. Quando Ele deu uma promessa que eu e minha casa serviremos o Senhor, não é só para você falar, é para você crer e ter. É você acreditar nisso. Quem crê que Deus pode fazer nesse ano? E você vê todos os seus filhos na presença de Deus, toda a sua família, sua mãe falando, eu vou aceitar esse Cristo aí por causa de você. Olha essa coisa linda. Eu vou começar a buscar Jesus por causa de você. Olha só, deixar tudo que é errado. Mãe, eu vou buscar por causa da senhora. Estou vendo agora a mudança na senhora. Eu quero buscar esse Senhor. O que eu faço? Que coisa linda, né? Vamos lá? O poço. Talvez você não está vendo mais saída na sua família, no seu casamento, nessa situação que você está vivendo, mas, porém, Deus está dizendo nesta noite, presta atenção, hein? Deus fez eu acordar. Se eu posso dizer que eu estava dormindo, falando comigo sobre essa passagem. Eu não podia guardar sem transmitir para vocês. Deus está dizendo nessa noite para mim, para você, para todos nós que creem, para vocês que estão nas redes sociais, que ainda há vida aí. Ele é a água, Ele é que purifica, Ele que ressuscitou entre os mortos. E Ele está dizendo para você que não tem problema impossível para Ele. Tudo é possível aquele que crê.
o problema de muitas pessoas? Quem quer saber? Ela dá conselho para todo mundo, mas quando chega a ver ela está cansada. Ela fala de fé para as outras pessoas, ela anima a pessoa, ela consegue levantar o astral daquela pessoa, ela consegue tirar aquela pessoa da depressão, mas quando chega um momento que ela, para ela acreditar nisto, ela fala, eu não consigo. Eu estou exausta, estou cansada, eu estou assada, estou cozido. Deus não está me ouvindo. Aí você começa a errar. Da mesma proporção que você creu, de falar, de orar para alguém, faça o mesmo pela tua vida e pela sua família. Nessa noite, Jesus está dizendo assim, ó. Quem já passou aqui, deserto, sede, num lugar que... Quem já? Já? Posso falar uma coisa para vocês? Mas está vivo? Está vivo? Está de pé? Quem te tirou de lá? Essa mesma fé continua. Só você sabe o que você viveu. Só você sabe o que você passou já. Aí diz assim, ó. Talvez você diga assim, mas eu não vejo saída para minha família. Porque eu sei que Deus é grande, mas a minha família é muito complicada. Talvez você pensou isso quase agora. Jesus está revelando aqui, ó. Deus está dizendo para você, não há poço que eu não posso jorrar água. Nada é impossível para mim. Ele diz também, ainda diz mais, a água nesse poço, você apenas ainda não conseguiu enxergar. O deserto está acabando. Quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aí diz assim, ó. Tudo na vida existe um propósito. Se você está passando, Ele sabe que você pode o quê? Passar. Ele não dá um peso, ou uma prova, ou uma situação que você não consiga suportar. Ele diz assim, ó. Tudo aquilo que o inimigo planejou para secar a sua fonte, Deus hoje está transformando em um grande testemunho. Quem crê? Deus está colocando agora a água, que é o Espírito Santo, é a palavra dele, é a vida dele, no poço lá, no coração da sua família, na sua casa, que sempre tem brigas. Sempre, o maior motivo, tá uma brincadeira legal, tá um churrasquinho maneiro, mas quando vai ver, pronto, acabou. É coisa de momento. Daqui a pouco tá um sem se falar com o outro. Por quê? Porque a força do adversário, ele trabalha para dividir propósitos, para dividir famílias, para que venha ter brigas, contendas, divisão. Ele é um divisor de situações ruins. Mas nosso Senhor é divisor de águas, que Ele está fazendo nesse culto hoje. O nosso Senhor, Ele sacia a sede daquele que está com sede. Mas se você diz assim, eu não estou com sede, quem é assim? Só bebe água quando está com sede? Levanta a mão. Está errado, hein? Levanta a mão, está com vergonha? Eu não estou com sede, mas eu estou bebendo água. Porque lá na frente eu posso estar andando e não ter água para beber. Mas Deus já está saciando aqui dentro de mim. Chegar lá na frente, eu vou suportar. Por isso que você tem que estar na casa de Deus para estar se alimentando. Mas eu já estou me sentindo forte. Agora você tem que buscar mesmo. Mas eu já li a palavra, já estudei a palavra hoje. Mas eu preciso me alimentar mais. Muitas pessoas hoje estão numa depressão
estão em uma situação muito difícil, porque ela não ouviu a voz de quem? Nem de Deus e nem de quem amava ela. Porque achou que ela conseguiria resolver com a força do braço. Ninguém é tão forte como Jesus, pessoal. Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro. Bem presente. E não angústia. Você está angustiado. Quem ouviu tua oração lá na madrugada? Quem é que estava lá contigo? Você precisa dele. Você não precisa de homem, de menina, de mulher. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia! Ele quer fazer algo muito grande dentro de você e na tua família. Mas você está cega, não está entendendo o que Deus quer me mostrar, o que Deus quer fazer na minha vida. Ele fala, prossegue, só faça, vai e segue, que eu sou contigo. Para de ficar dando desculpa de vir à casa de Deus, para de dar desculpa. Ah, não é assim, eu não consigo ser cristão, eu não consigo mudar. Enquanto mais você fala, eu não consegue, o inimigo vai te amassar. Porque ele gosta de pessoas que têm dúvida, palavras negativas na boca. Quer ver o adversário ficar com raiva de você? Quer ver? Nada vai me parar o propósito que Deus tem na minha vida. Agora que eu vou seguir, eu vou em frente, eu vou andar aonde? Quem tem água para jorrar é Jesus, amém. E a amizade que tem Jesus, que tem Espírito Santo, tem uma palavra para me dar, é com ele que eu vou colar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você procurar lugares que o poço está sem palavras, sem vida, sem água, você vai ter só lá o quê? Só vai encontrar vazio, só vai encontrar tristeza, só vai encontrar decepção, só vai encontrar discórdia, só vai encontrar vício. Quantos jovens hoje se encontram viciados porque ele foi no poço errado? Ele parou numa garota que machucou ele feio, e até hoje muitos não se levantaram. Porque ela já era quebrada e te quebrou também. Fala, Deus. Mas o que Deus quer falar contigo nessa noite? O que eu tenho a ver com isso? Porque eu sempre estive com você, mas você não me ouve. Nunca deu um ouvido como está dando hoje. Jesus está falando que vocês estão dando ouvido a Ele. Olha que coisa linda. Até o Gael está com um olhão em cima de mim. É isso aí. Quando Deus fala assim, ó, eu te ouço. É quando a pessoa tomou uma decisão. E quando você não se decide, você fica sempre falando que ele não está falando contigo. Isso não está falando comigo. Não sei o que eu vou fazer. Às vezes 3 horas da manhã, não sei o que está falando comigo. Ele está te ouvindo desde a hora que você começou a abrir a boca. Só que quando você toma uma decisão, minha amiga, meu amigo, meu Deus, você sente o poder de Deus entrando dentro de você, uma sensação maravilhosa, gostosa. E você fala, poxa, eu deveria ter me decidido há mais tempo. Quem já passou por isso? Ninguém? Gente, eu sei o que é isso. Por que eu não tomei a decisão antes? Isso é em qualquer sentido, mais ainda com Jesus, até mesmo em relacionamento. Tem coisa que tem que arrancar mesmo. A pedra está lá na boca do poço, tem que ser arrancado. Para Jesus jorrar a água dele, colocar vida ali naquele poço. E a água não pode ser a água salobra, não, tem que ser uma água boa, água cristalina, né? Tem cada poço aí com água boa, né? Ah, eu lembro do poço da minha sogra, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como eu sinto falta. Acorda, Ismael. Deus ouve, Ismael, bora! Acorda, desperta, em nome de Jesus. Quando você fica pensando que Jesus não está te ouvindo, é porque você não se decidiu ainda. Se decide. Ouve o que ele está te falando. Diz mais, ó. Preste atenção que eu vou ler agora, hein? O deserto não é o fim. Repete junto comigo. O deserto
Não é o fim. Presta atenção agora, hein? Acorda, ninguém domina, hein? Olha a bomba aí, ó. O deserto não é o fim da sua história. Muitas das vezes Deus permite algumas dificuldades para nos ensinar a valorizar cada bênção recebida que Ele já fez na nossa vida. E diz mais: quem já passou sede sabe dar valor à água. Só quem já passou por sede sabe valorizar a água. Você sabe valorizar, você não se esfria, você não desanima, você não fica falando de ministério, de igreja, que vai desanimar, vai sair. Você sabe, porque você já teve sede e Ele saciou a tua sede. Só foi Ele mesmo, não foi outro. Você não aceita se retroceder. Você não aceita mais perder a presença dele na tua casa, na tua vida. E quando alguém quer te atribular, você já dá um basta, já dá um bloqueio lá, né? Fala, Deus. Tem que bloquear, Senhor. É isso aí. Amém. Viu como é que a palavra de Deus jorra aí, jorra aqui? E daqui vai para lá? E assim em diante? Ele está falando com a gente. Vamos lá? O deserto não é o quê? Não é o fim da sua história. Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Muitas das vezes nós é confrontado. A água de Deus está tão em abundância que Ele nos confronta quando a gente está querendo sair do caminho da verdade. A gente que às vezes quer responder o Espírito Santo, também não é bem assim. Não é assim? Também não é bem assim, só eu sei da minha vida. Aí Jesus fala: eu também não sei não. Eu não sei o que tu passa. Eu não sei como na madrugada você às vezes tenta dormir e não consegue. Ele não sabe que você muitas das vezes sente saudade. E Ele fala assim, ó: coloca essa saudade para ter de mim, do meu espírito, da minha presença, que eu vou te encher de alegria e de vida. Muitas pessoas só ficam chorando pela perda, mas não pensam que aquela perda teve um propósito também, para te ensinar a ser forte. Talvez você fale assim: eu sinto muita falta da minha avó, eu sinto muita falta da minha mãezinha, eu sinto muita falta do meu pai. Mas Jesus fala assim: mas eu sacio toda essa saudade. Eu sou o consolo, eu sou o Espírito Santo. Não adianta você ficar chorando com saudade de vovó, com saudade de fulano, de cicrano. Se apegue mais a Jesus. Ele é o único que pode te confortar. Quem está entendendo? Ele é o único que pode te fazer forte, inabalável, e estremecer o inferno através da tua fé. Eu vou enfrentar isso aqui, Senhor, mas eu não vou enfrentar sozinha. Fica comigo. E Ele está contigo. Quem crê que Deus está contigo? Aí diz assim, ó: tudo aquilo que o inimigo planejou para cercar a tua vida, para você não dar um testemunho, o Senhor está revertendo essa situação hoje. Aleluias! Te dando vitória e fazendo você saindo dessa circunstância que você achava que nunca ia acabar. Ele está tirando você de certos apuros, de certas amizades, de certas conversações. É necessário muitas das vezes. Muitas pessoas hoje estão saindo do propósito de Deus porque ela não quer renunciar. Mas Jesus renunciou. Ele renunciou por mim e por você. E diz assim, ó: quem quer ser usado por Deus aqui? Amém. Ninguém, gente. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas para isso, você precisa
precisa, a partir de hoje, falar: Senhor, me prepara para o que deve. Que eu nunca venho esquecer do poço que o Senhor me tirou e me colocou na onde que está jorrando a tua presença. Não venha faltar água, não venha faltar o Espírito Santo, não venha faltar a palavra, não venha faltar propósito, não venha faltar vigília, não venha faltar adoração na minha vida. Que eu venha ter prazer de te exaltar. Que eu não venha dar um espaço, daqui a pouco estou frio, dando desculpa, mentindo. Deus quer você sempre o quê? Alicerçado na palavra. Quem está entendendo? Aí diz assim, ó. Talvez ainda dentro de você existe ainda um pouco de medo, ou um pouco de angústia, ou ansiedade, o medo de ficar só. Jesus passou por tentações. Jesus passou por tentações, mas ele venceu tudo. Ele falou: no mundo teríamos o quê? Aflições. Mas que você tivesse o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então tudo que você ainda está passando, ele está falando que você pode vencer isso aí. Você pode vencer isso aí. E diz mais. Para isso, Jesus está falando assim, ó. Ele tem poder para arrancar pela raiz tudo aquilo que está sufocando a sua alma. O Senhor tem esse poder para arrancar na raiz. De ele entrar agora dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito e tirar tudo que te afasta dele. Só basta você crer e confiar. E diz assim, ó. O Senhor continua libertando, curando, restaurando famílias, fazendo algo extraordinário, como está fazendo nesse culto de hoje. Deus está quebrando arcos, cortando laços, como está lá em Salmos 46:9. Vamos lá? Em nome de Jesus. Deus está cortando laço hoje aqui. Hoje Deus está cortando laço, espírito familiar, espírito de prostituição, de religião. Hoje Deus está cortando laço. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. (49) 49, Salmos, versículo 9. O que está escrito aí? Acordou? Acordou? Hã? Isso aí. Quem achou, diga amém. Amém. Dona Dirlene, leia por gentileza. Por isso tampouco verá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Amém. O que muitas das vezes as pessoas... A sua Bíblia está assim também? O meu está diferente. 46, né? 46, versículo 9. Essa era 49, falou 49. 49, 9. Aí, 49, 9 ou É isso 49? mesmo? Não, desculpa. 46, versículo 9. Lê de novo, vai. Pode ler o certo. 46, 9. Isso, esse que você leu foi uma resposta de Deus para mim. Amém, Senhor. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Isso tudo hoje Deus está fazendo se você crer na tua casa, na tua família, nas suas finanças. Deus está cortando, quebrando laços, palavras contrárias, maldições hereditárias, coisas malditas, coisas que foi proferida para a tua vida, desde as vezes você nem sabia. Você talvez estava no ventre da tua mãe. Deus está falando, eu estou cortando esse laço hoje. O que é?
está entrando na batalha lá na sua casa agora. Não é só a casa física. Deus está entrando na casa do teu coração. E essa batalha que você estava vivendo, estava passando, que você falava assim, eu acho que eu não vou conseguir. Tenho medo de entregar, tenho medo de confiar. Você sabia que pessoas que têm problema no relacionamento, ela fica um pouco insegura para se entregar a Jesus? Quem já percebeu isso? Porque a vida amorosa dela está quebrada, ela fica com insegurança de se entregar de corpo e alma e espírito, porque ela já passou por uma decepção. Ela já entregou muitas das vezes o coração que não era para entregar, em vez de entregar para Jesus. Quem está entendendo? Então, quando você começa a se estruturar, a mudar, como Deus está fazendo hoje, está entrando nessa batalha aí no teu coração e quebrando os laços, você começa a entender que estava perdendo tempo. Perdi meu tempo, agora eu vou ganhar tempo com Jesus. Hoje você pode dizer, eu estou ganhando tempo com Jesus. Hoje eu estou ganhando tempo. Deus está me dando tanta ideia que eu às vezes falo, Senhor, calma aí, vai devagar. Porque eu só tenho uma mente, eu só tenho um cérebro. Calma aí. Aí Jesus falou, é porque o tempo que eu estava tentando falar contigo, você não estava conseguindo me entender. Agora recebe! Agora só obedece. Porque eu não perdi tempo. Jesus falou que quando ele escolheu a gente, ele não perdeu o tempo dele. Ele sabia quem ele estava escolhendo. Ele sabia quem ele estava escolhendo para fazer a vontade do Pai, a vontade dele. Porque nem todos são escolhidos. Eu vou dar um estudo sobre isso. Estou acabando o chamado e vou para o escolhido. Quem quiser vir, vem. Eu sei que esse estudo vai longe. Tem pessoas que estão me cobrando, meu pastor. Calma, o chamado não acabou ainda. Depois do chamado, vai vir o escolhido. É todo sábado, 9 horas da manhã. Quem gosta de estudar a palavra aqui? Está perdendo. Estou te chamando. Venha com a gente. Bota para despertar lá. Muito bom. É uma horinha, mas você ganha muito. É ou não é, dona Diné? É ótimo. É ótimo. Eu adorei. Faz bem para você, para o teu espírito, a tua alma. Eu amo todos os cultos. Eu amo, de verdade. Mas conectado, minha amiga, meu amigo, Deus dessa espada. E é para mim também, não é só para vocês não. Aí diz assim, o lugar onde Deus colocou não é lugar de derrota. O teu coração não é lugar para ficar derrota. Fala assim, o meu coração não é lugar para ficar derrota. Sentimento ruim. Paixões. Angústia. Nada negativo. Em nome de Jesus. Amém? Aí diz assim, mas o lugar que Deus quer, muitas das vezes, você não tem valorizado. Jesus quer fazer morada dentro do teu coração. Ele quer batizar você no Espírito Santo. Ele está falando aqui, ó. Ele está batendo. Não desiste do propósito que Ele colocou. Vai até o fim, que tu verás a glória de Deus. Olha o que você ia perder se ficasse em casa hoje. O do adversário fez de tudo para eu não fazer culto. Eu falei assim, vou ficar quietinha. Fez que nem Jesus no deserto. Meu canhão do lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Toda a força do inferno não vão prevalecer. Diz que ser mais forte quando já alguém está te dando uma rasteira.
sou forte. Eu sou forte. Porque Jesus é comigo. Porque Jesus é comigo. Aonde que está a fonte da sua força? É onde você receberá a resposta. A minha fonte vem de Jesus e a tua. A sua fonte vem de Jesus? Tem pessoas que estão em outras fontes aí. Estão recebendo todo tipo de água. Fica com a mente o quê? Atribulada. Quando você não é uma pessoa atribulada, pergunta quantos lugares ela já foi. O mal, ele fala que fica ao nosso quê? Principalmente quando a casa está o quê? Quando está um poço. Aí você vê a pessoa descontrolada para falar, agitada, sem rumo, sem propósito. Quando você vai perguntar, você tem congregado? Você tem... Nem ela sabe. Onde você congrega? Não sabe porque está... E não está, muitas das vezes, em lugar nenhum, porque está perdida. Nós não podemos ficar perdidos. Nosso Deus, ele falou que ele é o caminho. Mas tem pessoas que ficam vivendo, andando na encruzilhada. Jesus não deixa a gente se perder no caminho, não. Só se perde quem quer. Porque vai vir batalha, vai ou não vai? Vai vir lutas? Vai. Perseguição? Vai. Mas quando você está com Jesus, pessoal, é diferente. Quem te dá essa certeza sabe do que está falando. Você recebe uma força. O mal tenta te entristecer, Deus vai lá, te dá uma palavra, você se levanta, você... Gente, venci. Virou passada aquela luta. E já está pronta para outra. Você está entendendo? Hoje, Deus está dizendo, levanta. Levanta desse fundo do poço. Não desista do propósito que Deus tem na tua vida. Eu tenho promessa para cumprir na sua vida e na sua família, amém? Amém. A água nesse poço só pode ser saciado pela minha presença. Há vida aí, há vida nesta casa, há esperança. A sua família pode ser tocada por Deus nesta noite. Esta água viva tem um nome, é Jesus Cristo, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar essa passagem, essa pregação, abra a sua Bíblia em João 4,14. Você viver esse versículo, acabou. Viva ele. Você pode esquecer a pregação que foi dada aqui, mas se você viver esse versículo, acabou pro diabo. Amém? Quem já achou? Amém. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. A vida eterna. Até o som parou. Essa água, Deus está te dando nessa noite. A água da vida. É a água da felicidade. É a água da paz. Quem aqui já ficou sentindo falta de paz? É muito ruim, né? Quem já passou por depressão aqui? Então você está entendendo o que eu estou falando. Mas se Jesus trouxe você nessa noite aqui, é para lembrar você, e para lembrar eu e nós, quem é Ele?
Ele disse, eu sou. Eu sou a verdade e a vida. Ele é o caminho. Pare de andar com as próprias pernas. Eu estava conversando com um jovem esses dias, que ele falou para mim que não consegue se afirmar. Eu perguntei para ele por quê. Ele falou que é por causa da família. Eu disse para ele que a pior desculpa ele deu. Aí ele não entendeu. Como assim, pastor? A salvação é o quê? Individual. Como é que eu vou me erguer, me levantar, esperando que a minha mãe aceite, meu pai aceita, meu avô aceita, todo mundo aceita, para depois eu me decidir? Isso não é evangelho. Isso não é Bíblia. Isso é antibíblica. Antibíblico quer dizer. Porque quando eu falei para ele, quando chamavam Jesus lá fora, não sei se vocês já leram essa passagem, estão te chamando, mestre, estão te chamando lá fora. Quem está me chamando? Vocês já leram essa passagem? Sua mãe e seus irmãos estão te chamando. A resposta dele qual foi? Vocês são os meus irmãos. Vocês são a minha família. Quem está entendendo? Essa foi a resposta para o jovem. E ele ficou desconcertado. Jesus te dá tudo novo. Ele te dá filho na fé. Ele te dá um propósito novo. Um trabalho diferenciado. Você não vai ficar tribulada lá no trabalho, porque você já vai saber as armas que você tem que usar. Antes não, ficava apavorada, ficava irritada. Não queria nem que o telefone tocasse, que ia desfocar, não podia tirar atenção. Porque a tribulação era tanta no trabalho, mas agora já sabe. É tribulação, calma aí, manda agora no banheiro. Repreendido, meu Deus, envia anjo, envia o teu poder aqui, repreende toda essa tribulação agora, meu Pai, eu quero paz. Aí acalma tudo, a tempestade para. Porque já sabe o que? Exercitar a fé. Faça isso. O poço na sua família só continua se você deixar. Mas se você nesse poço pedir Jesus para jorrar, visitar, transformar, libertar, a água dele que você acabou de ouvir chegar em toda a sua família, Deus vai transformar todo o seu lar. Deus vai transformar todos os seus filhos, todas as suas filhas. E eles vão falar: mãe, eu quero esse Jesus que a senhora está apresentando. Eu sinto e vejo já na sua foto, só te ver. Olhar para a senhora está me trazendo paz. Olhar para você, jovem, eu estou sentindo paz.